vamos levar informação de interesse público para o nosso telespectador. Aliás, informação exclusiva esta do Radar de Notícias, você está acompanhando em primeira mão aqui mesmo. Informação exclusiva, então vamos lá. Tentarei não ser prolixo, tentarei ser o mais claro e objetivo possível. No início da última semana mais curta, de semana de feriado prolongado, no início da semana, eu recebi uma informação recebi uma informação envolvendo uma suposta irregularidade envolvendo um secretário da gestão do prefeito Lucas Sanches. E passei os últimos dias, o feriado inclusive, as últimas horas, à tarde desta segunda-feira, apurando as informações. Em linhas gerais, do que trata esta informação recebida por mim e que está sendo divulgada na edição de hoje deste programa? Que o secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação da cidade de Guarulhos, o senhor Rodrigo Redosky, estaria acumulando indevidamente remuneração no serviço público, recebendo tanto como secretário municipal quanto como servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, aqui na Justiça do Trabalho, em Guarulhos. Como eu disse, eu passei os últimos dias apurando essas informações e nós vamos, a partir de agora, elencar todas elas. Quero pedir para a nossa produção primeiro exibir a primeira imagem, que são informações que vocês podem consultar no portal da Transparência da Justiça do Trabalho, Tribunal Regional da 2ª Região. Está destacado aí de azul o nome completo do secretário, Rodrigo Luiz Batista Redosky, assistente de gabinete de 1º grau, tem toda a remuneração líquida, bruta, descontos, etc. Referente ao mês de janeiro, fevereiro de 2025. Mais adiante, produção, próxima arte, uma mesma imagem, desta vez vocês não conseguem acompanhar o cabeçalho, porque está aí, vocês percebem que a imagem é muito grande, mas no canto inferior esquerdo da sua tela, novamente, o nome do senhor Rodrigo Luiz Batista Redosky, técnico judiciário nível médio, as remunerações com os devidos descontos e etc. Agora, referente ao mês de fevereiro de 2025. De março. A segunda tela é de março. Agora, você está vendo na sua tela imagens que nós capturamos do portal da Transparência da Prefeitura de Guarulhos, ao centro do seu televisor, o mês 2 de fevereiro de 2025. O senhor Rodrigo Luiz Batista Redosky recebendo a remuneração como secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, cargo para o qual, na terceira coluna, vocês podem observar, ele foi admitido em 1º de janeiro de 2025. Toda a remuneração com seus devidos descontos e o pagamento líquido. Dando sequência, agora também do portal da Transparência, o mês de março. Novamente, o nome do secretário, o cargo para o qual ele foi admitido, a data, secretário, remuneração, descontos, etc, etc e etc. Pode voltar aqui para o estúdio momentaneamente, produção. Muito obrigado. Diante dessas informações, eu procurei na última quarta-feira, após a sessão da Câmara de Vereadores, o secretário da SD7, pedindo inicialmente para que ele confirmasse se o nome que aparece nos dois documentos, tanto do TRT quanto do Portal da Transparência, era dele. Ele confirmou e me passou e começou a dar as suas versões, que por compromisso profissional, porque este é um programa que respeita o contraditório, eu vou divulgar a partir de agora. Que possui como um dos valores a excelência jornalística. Exatamente. Então vamos lá. No começo da nossa conversa, o secretário disse o seguinte: olá André, boa tarde. Eu pedi para que ele desse a sua versão a respeito deste acontecimento, deste acúmulo de remuneração no serviço público. Abre aspas para o secretário na tarde de quarta-feira. Olá André, boa tarde. Então, eu era servidor concursado federal e fiquei por 19 anos, quando fui convidado para assumir a secretaria. Fui informado ao tribunal sobre essa nova função quando assumi em janeiro e saí da minha função. E solicitei licença não remunerada para assumir a função para tentar ficar vinculado. Só que em virtude da falta de pessoal, isso foi negado. Então, solicitei a minha exoneração definitiva, que já era para ter saído no Diário Oficial em março.
Vou tentar entender, pois como é moroso esses processos, o porquê de ainda constar o meu nome como funcionário, pois era para ter saído a minha exoneração definitiva já. Bom, eu esperei o complemento por parte do secretário, ele não veio no programa de quarta, em razão disso eu não divulguei a informação na quarta-feira, veio o feriado, hoje eu voltei a cobrar o secretário, que pela manhã me mandou 2 imagens que eu acredito que tenham sido feitas pelo seu próprio telefone celular. Primeira imagem, produção, por gentileza. Aí está uma imagem supostamente que diz respeito ao pedido de afastamento de licença não remunerada por parte do secretário. E vocês percebam que, a priori, ela bate com a versão do secretário, de que o seu pedido de licença não remunerada foi indeferido pelo Tribunal Regional do Trabalho. Você percebe ao centro da tela que o requerimento foi arquivado pela Seção de Gestão da Movimentação Externa de Servidores. E, na sequência, uma outra imagem enviada pelo secretário, na qual ele mostra o requerimento de imediata exoneração que está sob análise da Seção de Gestão das Competências e Seleção. Volta aqui para o estúdio, produção. O secretário Rodrigo me disse que o indeferimento da licença não remunerada ocorreu apenas em março e que, ato seguinte deste indeferimento, ele solicitou a sua imediata exoneração, que estaria sob análise até o presente momento. Eu não tenho como duvidar do secretário, não, nem é o nosso objetivo. Mas também não tenho como confirmar, porque a imagem que ele me mandou, exibida aqui sem edições, não me permite ter acesso à data deste requerimento de exoneração imediata. Na tarde de hoje, mais uma vez, depois de conversarmos pelo telefone, e eu voltarei a este detalhe já já, o secretário, produção, vamos exibir a imagem, produção, do e-mail que o secretário nos encaminhou, por gentileza. Na tarde de hoje, durante a sessão da Câmara, eu recebi esta imagem do secretário Rodrigo Redoski, em que ele mostra uma resposta obtida por ele através da senhorita Ana Carolina Pires, da Seção de Gestão por Competências e Seleção do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na qual ela informa que, caso não haja impedimento identificado pelas demais áreas deste tribunal que serão consultadas, sua exoneração será a partir da data solicitada, 1º de janeiro de 2025, quando ele foi nomeado. Aqui é importante dizer que eu pedi explicações ao secretário de quando é que ele pediu essa exoneração. E ele me informou que, embora tenha feito esse pedido em março, quando a licença não remunerada foi indeferida, ele havia solicitado ao tribunal essa exoneração com data valendo a partir de janeiro. E que, segundo ele, mais uma vez recorrendo aqui ao que ele escreveu, ele disse o seguinte: a exoneração sairá até sexta, ela disse, imagino que tenha sido a senhorita Ana Carolina, mas com a data de 1º de janeiro. Ela disse que tinha ficado faltando um documento, mas já providenciei e está tudo certo. E aí, com base nessas informações, surgem algumas perguntas. Sem dúvidas. Vamos a algumas delas. Primeiro, eu questionei o secretário se, pelo fato de a Constituição Federal impedir, deixar explícito no artigo 37, inciso 16, que é vedado o acúmulo de remuneração no serviço público, exceto em 3 casos. Quais são eles? O cargo de dois cargos de professores, se um cargo for de professor e outro for de um cargo técnico/científico, ou no caso em que seja um profissional com emprego privativo na área da saúde, o que, com a devida vênia, não se encaixa no caso do secretário, se ele havia já dado entrada na devolução dos recursos que ele teria recebido do tribunal. Nessa ligação que nós tivemos hoje pela manhã, ele confirma que recebeu os valores do tribunal, mas que não teria devolvido a verba, porque existe ali uma pendência, o valor que ele receberá da sua rescisão após a exoneração, descontado do que ele recebeu do Tribunal Regional do Trabalho, perdão. Bom, a grande questão é que, se isso é vedado pela Constituição,
A pergunta que fica é o que aconteceu para que a prefeitura tenha feito esta nomeação. E, embora eu tenha posse dessas informações, eu não sou um especialista no direito público. E você consultou uma pessoa. E, diante disso, para que eu não faça nenhum juízo de valor, não é essa a minha intenção, eu procurei a professora Vera Chemin, advogada constitucionalista e mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Enviei a ela os mesmos documentos que compartilhei agora com os nossos telespectadores e a professora Vera Chemin me esclarece o seguinte. Vamos à informação desta especialista que eu consultei. Ela ressalta toda a previsão constitucional que veda o acúmulo de função e, na sequência, ela diz o seguinte, abre aspas, no que se refere ao caso concreto em análise, o servidor público do Poder Judiciário encontra-se em situação irregular, ilegal e inconstitucional, porque, do ponto de vista formal, ainda não solucionou a sua situação, uma vez que, 1. A sua situação não constitui uma das exceções previstas na Constituição e, 2. Está acumulando cargos efetivo no Poder Judiciário e de confiança no Poder Executivo, sem ter conseguido licença sem vencimento no cargo original e tampouco a sua exoneração, tendo em vista que há comprovação do recebimento dos vencimentos no Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, recebeu remuneração correspondente à atual função de secretário municipal nos meses de fevereiro e março de 2025. Segue a professora Vera Chemin. Independentemente do suposto pedido de exoneração retroativo, trata-se de um caso de afronta à Constituição, remetendo, inevitavelmente, à ilegalidade de sua situação. A responsabilidade é do servidor e está sujeito às punições já elencadas, assim como a prefeitura que o nomeou, sem atender à obrigatoriedade de desligamento de outro poder, seja por meio de licença sem vencimentos ou exoneração de cargo, o que remete à chamada responsabilidade objetiva da prefeitura por ato de improbidade administrativa, inclusive pelo fato de a sua nomeação causar prejuízo financeiro para o serviço público e ou cofres públicos. Por fim, a prefeitura tem o dever de verificar se a pessoa a ser nomeada como secretário teria se desligado de seu cargo original. Para além das punições descritas, a prefeitura poderá ter anulado o seu ato de nomeação, além do pagamento de indenização, sem prejuízo de sofrer uma punição penal. Fecha aspas para a professora Vera Chemin, advogada constitucionalista e mestre em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas. A quem agradecemos também o apoio a nos ajudar com o entendimento dessa situação do ponto de vista jurídico e legal da situação. Portanto, diante de todas as informações, ainda que o secretário faça a devida devolução dos valores, pelo meu entendimento do que foi exposto por uma especialista, o secretário Rodrigo Redosky sequer poderia ter sido nomeado porque estava vinculado a outro cargo do serviço público. E é importante dizer, né, André, que o Rodrigo ele não descobriu no dia 1º que ele seria nomeado para a pasta como secretário da SD7. Então, dessa maneira, também a gente tem que dizer que é de responsabilidade, sim, da prefeitura fazer a conferência dessa questão. Porque hoje, o secretário ele se encontra de uma maneira que não está legalizada no cargo que ocupa. Ele não poderia estar ocupando esse cargo, não poderia ter nem sido nomeado. Então, dessa forma, é como se a gente tratasse basicamente de uma troca de emprego. Você tem que passar por todo o processo. A gente está tratando, claro, do âmbito público, mas você precisa pedir uma rescisão para você poder assinar um novo contrato, um novo comprometimento de uma empresa. Porque, por mais que o tribunal tenha recusado o pedido dele por falta de pessoas, ele também está executando o serviço como secretário municipal. Algo que deveria tomar a atenção dele, não digo 24 horas por dia, mas pelo menos 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Pelo menos isso. Então, dessa forma, eu me questiono como ele pode estar sendo secretário municipal e ainda assim está realizando o seu serviço dentro do Tribunal de Justiça, sendo que ele tem essa questão da incompatibilidade de horários. E diante deste quadro, dessa ilegalidade apontada por uma especialista, este apresentador enviou um e-mail às 8h33 da manhã de hoje à Prefeitura Municipal. Produção, por gentileza. Aí está na tela, porque este é o meu jeito de trabalhar com transparência,
A imagem que está na tela é a mesma que está na caixa de e-mail da Prefeitura, com questionamentos. Percebam aí no item 1, na qual eu informo a Prefeitura se eles sabiam do vínculo do secretário com a Justiça do Trabalho, se em algum momento a Prefeitura orientou o secretário a pedir exoneração, e uma manifestação, seja através de nota, comunicado, sinal de fumaça, ligação, pombo-correio ou qualquer coisa do tipo, para a Prefeitura. Aguardo um retorno. E-mail enviado às 8h33. Não obtivemos resposta. Então, o espaço está aberto, mas não surpreende, porque diversos e-mails deste programa são relegados ao segundo plano ou a qualquer outro lugar da SECOM. Não me surpreende que, diante de um quadro como esse, a Prefeitura tenha ignorado a nossa demanda. Mas, como eu tenho responsabilidade e tenho compromisso com a informação, deixo de público caso haja algum representante da Prefeitura querendo se manifestar, o espaço está aberto. O nosso compromisso é com a informação e, da mesma forma que eu exibi na íntegra tudo o que me foi dito, tanto pelo secretário Rodrigo quanto por uma especialista, farei o mesmo com a Prefeitura de Guarulhos. Mas até o presente momento não obtivemos resposta. Com a palavra, a Prefeitura. Do nosso lado, realizamos tudo que recomenda o protocolo, né, André? E o único lado que nós não temos uma resposta, um posicionamento aqui, é justamente o da Prefeitura. Não temos uma notificação sendo ela também uma das envolvidas dentro desse processo. E como você muito bem colocou, para a gente também não se estender, que a gente sabe que a Rabi Khalil já deve estar ali coçando seus cabelos nos nossos bastidores, o nosso compromisso aqui é com a informação. O que vem acontecer com essa situação não é nem a responsabilidade do André nem do Léo de julgar ou tomar ação. Nós estamos aqui apontando um ponto onde se tem um duplo custo aos cofres públicos. Isso é uma situação que não pode acontecer na nossa cidade. Isso é uma situação que Guarulhos não tem nem dimensão e não tem a possibilidade de possuir uma questão como essa. Se muito se tratou da redução de custos, aqui está mais uma. Perfeito. E eu acho que eu nem deveria dizer isso, mas eu vou dizer, prometo não me estender. Não conheço o secretário Rodrigo. Da minha lado também não, nunca troquei uma conversa. Conversei com ele por mensagem durante o feriado, hoje por telefone, quando ele me ligou. Em nenhum momento tentou me coagir, é importante que seja dito Sim. isso. Foi muito solícito, se colocando à disposição. Você precisa de mais informações. Para esclarecer. Esclareceu, deu o lado dele e o meu compromisso é exibir a versão dele, enquanto citado nesta reportagem, mas o meu compromisso é com a informação. Eu fiz um juramento quando entrei na faculdade, fiz um juramento quando recebi o meu diploma. E eu não tenho intenção de prejudicar ninguém, também não estou aqui para beneficiar ninguém. Eu tenho a informação apurada, confirmada por fontes, confirmada pelo próprio secretário, com o parecer de um especialista, mas infelizmente a Prefeitura silenciou, cada um com o seu método. O espaço está aberto. O espaço está aberto. Seja esperamos, caso hoje, venha acontecer, amanhã, semana que vem. Estaremos aqui, como sempre. Meu telefone é público, meu e-mail está perdido aí na SECOM, assim como tantos outros, mas eu tenho certeza que a Prefeitura é imbuída do princípio constitucional da transparência, vai nos dar um posicionamento. Eu tenho absoluta convicção de que a gestão do prefeito Lucas Sanches vai dar uma resposta à imprensa, porque, no limite, não é uma resposta à imprensa, é uma resposta ao morador da cidade de Guarulhos. Muito bem, André.